E aí, rapaziada, eu sou o Leo.mp4 e, mano, hoje a gente vai falar de como o Red Dead foi programado lá no PS2, lá no Xbox One, mano. Sim, mano, como é que ele foi processado em um hardware que era super, hiper, mega limitado? Como é que ele foi feito num videogame que tinha 3 núcleos de processador e 512 megabytes de RAM, mano? Imagina, mano, que existe um mundo com 16 quilômetros quadrados, com física newtoniana, mano, com florestas que reagem ao vento, com cavalos que reagem a estímulos reais, cavalos que tropeçam, mano, quando o terreno muda, com NPCs que tem rotina, que tem a própria vida deles dentro do jogo. Imagina como tudo isso é feito, como tudo isso consegue caber dentro de um hardware super limitado. E hoje, mano, a gente tá falando de Red Dead Redemption, lançado em 2010 pela Rockstar Games, mano. E hoje a pergunta, mano, não é o que esse jogo faz, porque você já deve saber como é que se joga essa porra. A pergunta é, como programaram isso? Como que fizeram isso no ano de 2010, meu mano? E eu, Leo.mp4, vou te falar tudo isso agora, mano. Então, mano, vou te pedir uma coisinha antes da gente começar o hype. Opa, o hype não. O vídeo. Vou te pedir uma coisinha antes da gente começar o vídeo. Mano, deixa o hype. O hype ajuda pra caramba. Por quê? O hype faz esse vídeo ser mostrado pra outras pessoas, tá ligado? Faz esse vídeo chegar em mais pessoas, além de você que tá vendo ali agora. E me ajuda pra caralho em questões de visibilidade dentro da plataforma, beleza? Então, mano, deixa o hype e é nóis. Um beijo do Mago, se inscreve no canal. Mano, ao longo dos próximos 20 minutos, eu e você vamos mergulhar nas entranhas do jogo mais ambicioso da Rockstar Games. A gente vai falar sobre engine, sobre motores do jogo, a gente vai falar sobre inteligência artificial, sobre NPCs, física procedural, sobre renderização gráfica e, mano, sobre como esse jogo consegue rodar num hardware tão fraco quanto o PS3, beleza? Então, mano, prepara o café, prepara teu chá aí, prepara o que tu tiver pra tomar e deixa teu like, porque a gente vai ver como é que o Red Dead foi programado. Mano, antes de a gente começar a falar sobre o Red Dead Redemption especificamente, a gente precisa saber de qual tecnologia que ele veio, de onde é que veio o motor gráfico do Red Dead. E pra isso, mano, a gente volta lá pros anos 2000, quando a Rockstar Games utilizava engine de terceiros, motores reutilizados de outras empresas, tá ligado? Cara, olha só, uma engine ou o motor gráfico do jogo é o coração de todo o jogo, ele é o núcleo principal, ele é o que rodeia tudo, é o software que pega e cuida de tudo, basicamente de renderizar o jogo, da física do jogo, de como o jogo vai pesar dentro do hardware, da simulação da vida dentro do jogo, da simulação da física, de tudo, cara, de tudo que pode pensar, do som, mano. Então, você tem a base que o motor gráfico dentro do jogo, que é a engine, é basicamente o controlador, é meio que o coração do videogame. É basicamente a fundação sobre qual o jogo é construído. Pensa nela como se fosse os alicerces de um prédio. Você não vê, tá ligado? Mas é importante pra caralho pro jogo. E lá nos anos 2000 já, mano, a Rockstar pegou e percebeu que depender de engine dos outros não ia dar boa, porque quando você cria a própria engine, quando você cria o próprio motor gráfico, você consegue pegar e masterizar ele de uma maneira surreal. Você não trabalha em cima das limitações de outras empresas, você cria suas próprias limitações. E no caso da Rockstar Game, não existia. Então, por volta do ano de 2003, mano, eles começaram a desenvolver sua própria engine, a Rage, Rockstar Advanced Game Engine, ou motor de jogo avançado da Rockstar Games. Mas o que é a Rage e como é que ela funciona? Cara, a Rage não é um único programa, ela é um conjunto de softwares dentro de um programa. Basicamente é um conjunto de subsistemas que, quando entra dentro de um jogo, cuidam de diversas áreas, e cada sistema foca em uma área específica do jogo. Por exemplo, o modo de renderização é o responsável por mostrar o que está aparecendo na tua tela enquanto você joga. O módulo de física é o responsável por simular a física dentro do jogo. O módulo de streaming é basicamente o responsável por pegar e construir o mundo no decorrer que você vai andando nele. E o módulo de áudio, ele pega e gerencia os sons dentro do jogo, mas se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Então você meio que já pegou a ideia, né? Mas enfim, mano, o que torna a Rage muito foda não é esses módulos sozinhos, são esses módulos juntos, é o conjunto desses módulos aplicado dentro de um game. É a maneira que eles foram projetados para pegar e rodar dentro de um hardware, que na maioria das vezes era muito limitado, como no GTA San Andreas, que utilizava renderware, ou no próprio Red Dead Redemption, que pega e utiliza a Rage. Inclusive, mano, já falando do PlayStation 3 e falando das limitações, né? A gente vai falar agora de como é que foi limitado para Rockstar Games pegar e colocar o Red Dead Redemption 1 dentro do PS3. Cara, o Play 3 utilizava um processador chamado Cell, um chip heterogêneo que pegava e utilizava apenas uma unidade principal chamada PPU, Power Processing Unit, unidade de processamento principal. E esse processador, mano, também utilizava outros 6 microprocessadores auxiliares, chamados SPUs, Synergic Processing Unit, unidade de processamento sinérgico. Cara, programar para o processador Cell era muito difícil.
porque as SPUs não tinham acesso direto à memória do hardware. Elas trabalhavam em blocos, tá ligado? Elas trabalhavam em áreas dentro do jogo. Basicamente, áreas chamadas Local Store, ou armazenamento local. A equipe da Rockstar teve que reescrever o código dentro da engine para a memória conseguir, trabalhar da melhor maneira dentro dos espaços que tinham disponível. Olha só, mano, pensa comigo. Imagina uma cozinha e a PPU é o chefe principal. Ela é o que decide, ela é que manda dentro da cozinha e ela decide tudo o que vai ser feito. As SPUs são os auxiliares, são os caras mais menorzinhos ali dentro da cozinha, são os caras que vão auxiliar o chefe dentro da cozinha. Cada auxiliar, ele pega e faz a própria tarefa e executa para pegar e chegar num objetivo principal dentro da cozinha. E o segredo aqui, cara, é que quando o chefe tá preparando o prato principal, tá finalizando, os outros auxiliares já estão preparando pro próximo, já estão preparando os ingredientes pro próximo prato. Os auxiliares já estão cortando, jogando as coisas dentro da panela, separando o ingrediente. É basicamente esse o segredo da memória dentro do PS3. Isso dentro do PS3 se chama processamento paralelo. E a Rage, mano, foi reescrita e otimizada para pegar e aproveitar o máximo possível dessa técnica. A física rodava numa SPU, parte do áudio em outra, o streaming em outra. E isso liberava a PPU para pegar e coordenar a lógica do jogo, ao invés de ficar se afogando em coisa de armazenamento e memória. Mas agora a gente vai pegar e falar de como é que a Rage funcionava especificamente no Red Dead 1. Cara, a Rage já tinha sido utilizada no GTA 4, lançado em 2008. Mas quando ela foi aplicada no Red Dead Redemption, ela precisou de alterações, muitas alterações específicas. O mundo aberto rural dentro de um jogo, cara, é radicalmente diferente de um mundo aberto dentro de uma cidade urbana. Em vez de prédios, asfaltos e carros, você tem um terreno denso, você tem diferentes nivelações dentro do jogo, você tem animais, você tem pedras maiores, a vegetação é densa, a iluminação do jogo também é diferente e os animais têm um comportamento autônomo, tá ligado? Coisa que no GTA 4 era bem diferente. E a equipe de São Diego, mano, a equipe que é responsável pelo Red Dead 1, teve que fazer essas mudanças, tá ligado? Foi eles que seguraram essa bomba. Eles que tiveram que adaptar o sistema de renderização de terreno. E eles que tiveram, mano, que pegar e recriar o sistema climático dentro do jogo. E a galera pega e pensa, mas o que mudava tanto assim no clima? Mano, no Red Dead 1 e do GTA 4 mudava bastante coisa, como visibilidade, aperfeiçoamento da iluminação dentro do jogo e até mesmo o comportamento dos NPCs em decorrência ao clima. E cara, agora saindo um pouquinho dessa parte de PS3 e de como é que ele teve que se adaptar, a gente vai falar um pouquinho mais de mundo aberto. Cara, quando você tá cavalgando pelo mundo de The Red Dead 1, você tá constantemente caindo em uma ilusão, você tá constantemente sendo enganado, podemos dizer assim. Parece um mundo infinito, sem fronteiras visíveis e parece que tu vai andar até o fim do mundo com o teu cavalo e já era. Mas por baixo dos panos, mano, o jogo tá constantemente decidindo o que é que você vai ver, a maneira que você vai ver e com a qualidade que você vai ver. E ele também tá decidindo, cara, o que é que ele vai simular e o que é que ele vai simplesmente fingir que existe pra você, tá ligado? E cara, agora a gente vai falar exatamente disso, o desafio do mundo aberto. Como é que se cria um mundo infinito em um hardware que é extremamente finito, que é extremamente limitado, e como é que faz para pegar e passar essa ilusão para os jogadores? Como é que faz isso? O que a Rockstar sabe de cor, né? Para isso, cara, a gente tem que entrar na divisão de células do jogo, na divisão de células e chunks. A resposta para essa pergunta, mano, de como é que se torna infinito um mundo em um hardware infinito, começa na divisão de células dentro do jogo. O mundo basicamente é despedaçado em pedaços menores. Rockstar Games basicamente pegou e separou o mundo do Red Dead 1 em grade, tudo em pedacinhos pequenos. A equipe da Rockstar Games pegou o mundo de Red Dead 1, mano, e dividiu todo ele em pedacinhos menores. Ele é um mundo inteiramente dividido em pedaços menores, chamado chunks, blocos de dados. E cada chunk, mano, contém dados sobre aquele espaço ali. Cara, por exemplo, você tá andando dentro do jogo e no terreno que você tá andando pertence a um chunk. E um chunk é basicamente as informações daquele terreno. O motor gráfico do jogo, cara, sabe todas as informações daquele chunk que você tá andando. Ele sabe as pedras que tem ali, ele sabe o tamanho das pedras, ele sabe os animais que podem spawnar ali, a geometria do terreno, a textura do terreno, o que é que aquele terreno tem que, ser bonito, o que é que você tá vendo, a vegetação, as coisas que estão estáticas, construções, tudo, mano. O motor gráfico do jogo sabe tudo o que tem naquele terreno ali que você tá andando, naquele chunk. Pensa no mundo do Red Dead 1, mano, como um enorme quebra-cabeça. E ao invés de pegar e encaixar todas 10.000 peças que tem dentro do jogo, a gente pega
e separa elas só nas que você tá vendo. Até mesmo, mano, porque seria impossível pegar e encaixar aqui tudo aquele mundo de Red Dead 1 de uma vez no hardware limitado do PS3 que tinha 512 MB de RAM. Mas aí, voltando à ideia do quebra-cabeça. Então, basicamente, mano, no mundo de Red Dead, enquanto você anda pelo aquele mundo, enquanto você anda pelo mapa dele, por aquele deserto escaldante, mano, o mundo de Red Dead, ele vai excluindo e vai carregando a próxima etapa. E ele faz isso aí de maneira infinita. Enquanto você anda pelo mapa, ele tá fazendo essa técnica chamada de streaming de mundo. E tudo isso, cara, acontece sem travar, sem você perceber que acontece e, tipo assim, acontece de maneira tão natural, tão espontânea que você pensa que o mundo é infinito, você pensa que vai andar e nunca mais vai acabar. Enquanto tu tá indo pra Armadillo, mano, tipo assim, o mundo já carregou Blackwater, tá ligado? É maluquice, é muito foda. E tudo isso, mano, em plano de fundo, tudo isso sem você perceber. Mano, agora a gente vai falar do sistema de load do Red Dead 1, mano. Mano, carregar a geometria do Red Dead 1, carregar o mapa é metade do problema. Você precisa deixar aquele mapa bonito, você precisa deixar aquele mapa detalhado. E aqui, mano, entra um conceito chamado Level of Detail, ou LOD. Mano, a ideia aqui dessa técnica é muito simples. Objetos mais distantes ficam mais feios, objetos mais perto ficam mais bonitos. Objetos mais longes, mano, não precisam ter o mesmo nível de objetos que estão tão perto de você, não precisa ter o mesmo nível de detalhe, não precisa ter o mesmo nível de beleza. Uma árvore a 500 metros de você, mano, pode ser representado por um triângulo simples, enquanto uma perto pode ter tipo 10 mil polígonos, tá ligado? Isso economiza, mano, processamento gráfico, isso economiza GPU pro hardware. E a Rage, mano, e esse motor gráfico, ela pega e coloca múltiplos níveis de LOD pro jogo. E tem LOD, mano, pra praticamente todos os objetos do mundo de Red Dead 1. E o sistema, como é tão inteligente, mano, ele pega e utiliza o objeto, ele utiliza a velocidade do jogador e ele utiliza o terreno que o jogador tá andando. E tudo isso, mano, pra checar qual é a qualidade do frame que tá vindo a seguir. E tudo isso pra checar qual é a qualidade do objeto que ele vai ter que carregar. Qual o nível de detalhe que a GPU vai precisar em cada frame do jogo. Outro sistema importante pra caralho dentro desse jogo, que foi o que diferenciou ele dos demais, tipo, de GTA, de outros jogos como Bully, é o sistema de população, de NPC, mano. Mano, o jogo não mantém todo NPC desde que você carrega, desde que você entra no jogo, simulado, ali pronto, só esperando você pegar e dar um tiro nele. Isso seria impossível. E em vez disso, mano, ele pega e utiliza um sistema que se chama orçamento de população. Que basicamente funciona tipo, num chunk vai ter tantos NPCs, num chunk vai ter tantos mobs, num chunk, tu entendeu? Basicamente cada chunk tem uma limitação de NPC. Quando você entra em uma cidade, o engine do jogo basicamente pega e pensa, pô, quantos NPCs tem na visão do jogador? Ele também utiliza, mano, de outra prioridade. Ele pega e carrega da maneira tipo, será que o jogador tá vendo uma cidade comercial? Será que ele tá vendo uma gangue? Será que ele tá vendo uma cidade perigosa? Qual é o horário do dia? E com base nisso, mano, com base nessas prioridades como o horário do dia, se ele vê se é uma cidade grande, uma pequena, perigosa ou não, rural ou mais urbana dentro do jogo, ele spawna os NPCs. E todos os NPCs, mano, são com perfis adequados. Tipo, por exemplo, numa cidade mais perigosa, ele vai spawnar bandidos. Numa cidade rural, ele vai spawnar mais fazendeiros. Numa cidade maior, ele vai colocar um ferreiro trabalhando, ele vai colocar uma senhora fazendo compras, um bêbado dormindo. E quando você pega e sai desse raio de distância, mano, que eu acabei de te falar ali, tipo, que o motor gráfico pega e detecta quando você entra em uma cidade ou você entra, tipo, numa fazenda, esses NPCs simplesmente despawnam, eles simplesmente são removíveis pra pegar e economizar espaço pro hardware. E o truque, mano, é que, tipo assim, o sistema, ele nunca vai remover os NPCs na tua frente. Ele deixa você pegar e sair do campo de visão e pega e tira, e simplesmente remove eles do jogo. Mano, agora a gente vai falar do relógio interno do Red Dead Redemption. Cara, Red Dead Redemption também tem um sistema de horário único. Ele também tem um sistema de timing. O relógio interno do jogo corre em uma versão mais acelerada do que o do real. Um dia dentro do jogo acontece em 48 minutos. E esse relógio interno, mano, ele não é apenas visual, ele não é apenas para pegar e decidir clima como sol e lua. Ele também funciona sobre os NPCs. Ele tá relacionado a quem trabalha de dia e quem frequenta os salões à noite, por exemplo. Ele também controla, mano, a probabilidade de eventos aleatórios e também controla a fauna dentro do jogo. Por exemplo, existem animais noturnos como corujas, os lobos também são mais vistos à noite e tem animais diurnos como coelhos, raposas. E saindo um pouco agora, mano, desse tema de horário, desse tema, tipo, mais da parte interna, a gente vai falar de uma parada muito mais geral agora, que é a física dentro do Red Dead 1, mano, que é algo impecável. Cara, a física dentro de um videogame não é só sobre realidade, é sobre credibilidade. Pra fazer com que o mundo reaja da maneira mais realista possível,
em relação às suas ações dentro do jogo. E cara, no Red Dead 1 a física é basicamente onipresente. Tipo assim, você tá andando com o cavalo e o cavalo pega e escorrega nas pedras. Você tá andando na lama e a lama tá mais íngreme e tu pega e escorrega em cima da lama. Um corpo que quando tu joga ele pega e rola pela ribanceira. Porra, a física dentro do Red Dead 1 é fantástica. E a Rockstar, mano, pra fazer essa física funcionar, ela utilizou duas camadas de softwares. A primeira do motor interno, a Rage, a física do próprio motor gráfico, baseada no Avoc, que é uma biblioteca, mano, tipo assim, de física, tipo de animações, que é muito usada dentro da indústria dos jogos, tá ligado? O Avoc. E a segunda e muito mais interessante, que é a Euforia, um sistema de animação procedural desenvolvido pela Natural Motion. Mas primeiro vamos falar da Avoc, mano. A simulação de física. A Avoc, mano, é responsável pela Rigged Bodies, corpos rígidos. Mano, um Rigged Body é basicamente um objeto que não deforma. Tipo uma caixa de madeira, ou um casco de um cavalo, ou uma árvore, por exemplo. O Avoc, mano, ele calcula força, ele calcula colisões gravitacionais, ele calcula queda. Ele calcula também, mano, a resposta por impulso dentro do jogo. E ele calcula tudo isso frame por frame. E pra fazer isso, mano, o Avoc, ele pega e utiliza um algoritmo chamado Constraint Solver, que é basicamente um resolvedor de restrições. Olha só, mano, imagina que você tem duas caixas empilhadas. Então o Constraint Solver vai pegar e fazer o quê? O Constraint Solver, mano, ele basicamente vai pegar essas duas caixas e vai pegar e fazer a seguinte cálculo. Quanto que eu vou precisar para que esses objetos não fiquem entrando um dentro do outro? Quanto que eu vou precisar para esse objeto aqui não ter colisão ou não pegar e se repelir dentro do software? Qual é a força de atrito desses dois objetos? E, mano, isso aí é calculado dezenas de vezes para cada objeto que vai se interagir dentro do jogo, tanto quanto árvore e chão, quanto prédios e o chão dentro do jogo, quanto os animais e o chão. Pô, e é geralmente em objetos separados, objetos que têm uma física individual, como duas caixas. Por isso que você consegue derrubar duas caixas dentro do jogo, por isso que você consegue quebrar a maioria dos objetos dentro do Red Dead 1. A equipe da Rage, que é a equipe que pegou e desenvolveu, tipo, trabalhou em cima dessa engine, pegou e criou uma técnica chamada detecção de colisão em fase ampla, que basicamente pega e descarta, tipo, pares de objetos que estão muito longe ou estão, obviamente, que não vão se colidir, e pega e descarta esses objetos. Então, tipo assim, esses objetos, geralmente, eles não têm aquela física do Avoc. E agora, mano, a gente vai falar do Euforia, a física que realmente a gente vê, que a física que realmente a gente pega e olha, caralho, esse jogo é realista. Cara, sistemas de animações tradicionais utilizam os Keyframes Animation, ou animação por quadro-chave. O animador basicamente define poses e define a maneira que o NPC vai se comportar, e a engine simplesmente interpola elas. E o resultado dessas Keyframes Animation é fluido, é rígido, mas tipo assim, é sempre a mesma animação, independente do contexto, independente do que vai acontecer. A gente pode ver isso aí muito no GTA, mano, no GTA SA, tá ligado? E o Euforia, mano, é radicalmente diferente, tá bom? Ele utiliza um sistema chamado Procedural Animation, ou animação procedural, onde o corpo do jogador, mano, é feito de maneira biomecânica real. Músculos, tendões, ossos, tudo de maneira equilibrada. E ao invés de utilizar uma animação pré-gravada, o Euforia define como o jogador vai se comportar, como o corpo do jogador vai se comportar em relação ao estado atual do mundo, ou seja, em relação ao estado que ele tiver dentro do jogo. Se ele tiver tipo numa pedra, que é um buracão assim, ele vai cair, ele vai se machucar de maneira real, de maneira que uma pessoa cairia, porque ele é baseado em pessoa real. Por exemplo, sabe quando o John Marston pega e leva um tiro no ombro e antes de ele pegar e se recuperar no jogo, ele dá meio que uma troncada assim pra trás? Aquilo ali não é uma animação pré-gravada, mano. Aquilo ali é uma animação em tempo real. E isso aí funciona tipo, olha só, você recebeu um impulso X numa velocidade X na direção Y e acertou tua articulação Z. Então, porra, tu recebeu uma força tremenda no ombro e o teu ombro foi pra trás assim e tu fez esse movimento. É basicamente assim que funciona a Euforia dentro do jogo, mano. E o centro de massa de John Marston pegou e fez esse movimento. Ele pegou e fez esse movimento W pra trás, tá ligado? Então quando você recebe uma força, o jogo realmente calcula em tempo real a força que ele recebeu. Mas é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficar por aqui. Mano, no Red Dead 1, mano, tem muita coisa pra falar. Nos jogos da Rockstar em específico, mano, tem coisa pra caralho. Mas assim, se eu deixar muito longo o vídeo, tu não vai ver até o final essa porra. Então eu vou pegar e vou cortar por aqui. Mano, se esse vídeo pegar 1k de like, se esse vídeo aqui pegar 1k de like, eu pego e faço o próximo vídeo, beleza, mano? Então, mano, deixa o like, se inscreve no canal pra parte 2, beleza? Um beijo do Magro e é nóis, rapaziada. Valeu!